Nossa Bíblia aqui, a Biblioteca Olive Tree, Bíblia versão A Mensagem, e nós estamos em Romanos capítulo 4. Hoje é dia 4, Romanos 4. Vamos lá, Sammaker? Pois bem, como encaixar o que sabemos a respeito de Abraão, nosso primeiro pai na fé, nessa nova maneira de enxergar as coisas? Se Abraão tivesse sido aprovado por Deus pelo que fez, ele poderia ter recebido crédito. Mas o que temos é a história de Deus, não a de Abraão. Assim lemos nas Escrituras: Abraão participou do que Deus fez por ele. E isso foi decisivo. Ele acreditou que Deus podia torná-lo justo, em vez de apelar para a própria justiça. Se você dá duro e faz um bom trabalho, merece o pagamento. Ninguém pode dizer que seu pagamento é um presente. Mas se você percebe que a tarefa está muito além da sua capacidade, algo que só Deus pode fazer, e confia que Ele o fará, volto a dizer, algo que você jamais conseguirá fazer, não importa como e quanto trabalhe. Essa confiança em Deus é o que deixa uma situação aceitável diante dele, por causa de Deus. Pura graça. Davi confirma esse modo de ver as coisas ao afirmar que quem deixa Deus consertar a situação, sem insistir em querer fazer algo no processo, é um homem feliz. Feliz é aquele cujos crimes são perdoados, cujos registros dos pecados são apagados. Feliz é a pessoa contra quem o Senhor não tem nada a apresentar. Vocês pensam que essa bênção é dada apenas para aqueles que guardam nossas tradições religiosas e os circuncidados? Acham que a bênção pode ser dada a alguém que nunca ouviu falar das nossas tradições, que não foi criado em nossa forma de devoção para com Deus? Todos nós concordamos em que foi por aceitar o que Deus fez por Abraão que ele foi declarado justo diante de Deus, não é? Agora pensem, essa declaração foi feita antes ou depois que ele fosse marcado pelo rito pactual da circuncisão? Sabemos que foi antes. Isso significa que ele submeteu à circuncisão como evidência e confirmação do que Deus havia feito muito antes de torná-lo plenamente aceitável. Um ato de Deus que ele aceitou de todo o coração. Isso ainda significa que Abraão é pai de todos os povos que aceitam o que Deus faz por eles, enquanto ainda estão na condição dos de fora em relação a Deus, e não identificados como propriedade de Deus, isto é, como incircuncisos. Justamente os que se encontram nessa condição é que são chamados justificados por Deus e com Deus. Abraão, claro, também é pai dos que submeteram ao rito da circuncisão não apenas por causa do rito, mas porque desejavam abraçar pela fé o que Deus fez por eles, seguindo o exemplo de vida de Abraão, viveu antes de ser marcado pela circuncisão. A famosa promessa de Deus a Abraão, que ele e seus descendentes possuiriam a terra, não foi feita em razão de algo que Abraão tenha feito ou viria fazer. Foi baseada na decisão de Deus de acertar tudo para com ele. E foi disso que Abraão participou quando creu. Se alguém receber esse presente de Deus apenas por ter seguido certas ordens ou por ter cumprido formalidades, essa confiança não faz sentido e a promessa vira um contrato frio. Seria um acordo comercial, não uma promessa santa. Um contrato cheio de pormenores, elaborado por um advogado detalhista, pode resultar em obrigações que você jamais seria capaz de cumprir. Mas se não há outro contrato, apenas uma promessa e uma promessa de Deus, você não pode quebrá-la. É por isso que o cumprimento da promessa de Deus depende inteiramente da confiança que depositamos nele e em seus caminhos e de que aceitamos e a tudo que ele fez. A promessa de Deus chega como um presente. É o único modo de garantir a participação nela, tanto os que guardam as tradições religiosas, quanto os que nunca ouviram falar delas, porque Abraão é o pai de todos nós. Ele não é o nosso pai racial, isso seria ler a história de trás para frente. Ele é o nosso pai na fé.
Chamamos Abraão de pai não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Não é o que lemos nas Escrituras que Deus diz a Abraão: farei de você pai de muitos povos? Abraão foi primeiro chamado de pai, depois se tornou pai, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer: levantar os mortos para a vida e com uma palavra trazer algo à existência a partir do nada. Não havia esperança, mas Abraão creu, decidido a viver não com base no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Assim, foi feito pai de uma multidão de povos. O próprio Deus declarou: você terá uma grande família, Abraão. Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo: sem chance, esse corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Não foi reticente sobre a promessa de Deus com questionamentos. Em vez disso, mergulhou na promessa e se fortaleceu. Ficou à disposição de Deus, certo que ele cumpriria o que tinha dito. É por isso que se diz: Abraão foi declarado justo diante de Deus ao confiar que Deus o justificaria. Mas não é só Abraão, o mesmo acontece conosco. O mesmo é dito a respeito de nós, que aceitamos e cremos naquele que trouxe Jesus à vida quando, de igual modo, não havia mais esperança. O Jesus que foi sacrificado, fez-nos aceitáveis diante de Deus, tornou-nos justos perante Deus. Gente, esse capítulo 4 de Romanos, a gente termina lendo e dá vontade assim de sair correndo e pulando de alegria, porque é simplesmente uma revelação tão viva e contundente do significado da ressurreição e as consequências imediatas para aqueles que creram nessa ressurreição. Então, Paulo pega aqui dois heróis da Bíblia, dois ícones do Velho Testamento, e revela que eles foram achados aceitáveis, justos, aprovados diante de Deus por confiar em Deus, tanto Abraão como Davi. E aí ele revela que o Evangelho, por meio de Jesus Cristo, nos faz participantes da possibilidade de estarmos na mesma condição de Abraão, justos pela fé, de sermos queridos, amados, amigos de Deus como Abraão, justos pela fé. Como? Qual o botão? Qual a senha que eu digito para ser achado aceitável diante de Deus como Abraão? Confiar no que Deus fez por meio de Jesus Cristo crucificado, morto e ressurreto. Qual a chave para ser achado amado por Deus como Davi? Confiar que Deus perdoa os pecados e justifica aquele que cometeu ofensa por meio do seu Filho Jesus. É esse o raciocínio de Paulo. Ô irmão, sinceramente, eu estou aqui compartilhando com você essas verdades. Meu coração enche de uma fé, de uma alegria, de uma confiança tão tremenda. Samuel, Samaker, está aqui comigo, meu talmidinho. É fantástico aqui, gente. Isso aqui é o Evangelho de Deus. E é o dom da justiça. Se eu pudesse definir em uma palavra o que é ser um cristão genuíno, essa palavra é justificado. Em uma frase, justificado pela fé. Ser um cristão não é ser um pecador mau, não é ser um pecador moralista, nem ser um pecador religioso. Ser um cristão é ser um pecador arrependido que confia no que Deus fez por ele por meio de Jesus na cruz. Isso é justificado, pois pela fé. Uou! Depois nós entramos no capítulo 5, e agora o negócio, gente, aperta o cinto, que agora é de glória em glória, de fé em fé.